Olá, estamos de volta. No vídeo anterior, eu falei de uma maneira geral, das questões que se colocam, que nós estamos vivendo nesse momento de volta às aulas, volta parcial, ensino híbrido, e eu falei de uma maneira geral. Agora, hoje, eu quero colocar algumas dicas que eu acho que podem ser interessantes, que não são grandes novidades, mas que talvez na ansiedade de atender as crianças, de ajudá-las a passar por esse momento, a gente se esqueça. Então, são mais pontuais e que podem ser importantes no acompanhamento das crianças, dos adolescentes, nesse primeiro momento de volta às aulas, Todo início de ano é cercado de expectativa, especialmente se a criança mudou de fase, se ela passou do Fundamental 1 para o Fundamental 2, se ela passou do Fundamental para o médio, se ela mudou de escola, se algumas escolas anunciam que vão fazer um remanejamento das salas para que todos conheçam todos. Sempre o início de um ano letivo traz algumas ansiedades. Esse, mais ainda, porque o ano está começando em maio, em junho para alguns, maio, depois de muito tempo sem aulas presenciais, com aulas presenciais em um esquema completamente novo, que nenhum de nós nunca tinha experimentado, e com histórias, vivências muito atípicas, muito específicas desse momento que nós estamos vivendo. Então tem mais novidade ainda, o que pode trazer mais ansiedade ainda. E o nosso desejo é minimizar o efeito, o peso, de todas essas vivências nesse momento. Então, são 10 dicas e eu vou seguir com você uma a uma. Primeira, pergunte como seu filho se sente, especialmente com relação às restrições e aos protocolos de ida para a escola, de permanência na escola, porque mudou, Então, pergunte como ele se sente, deixe que ele fale a percepção que ele tem, porque é a partir dessa percepção que ele tem que você vai poder até corrigir algumas percepções talvez distorcidas, mas vai poder acolher a emoção que talvez esteja bloqueando um sentimento de bem-estar, de prazer e de possibilidade de desfrutar esse pouco que ele conseguiu ter de volta com esse novo tempo na escola. 2. Nomeie o que está acontecendo. Reconhecer e conversar sobre o que está acontecendo, tanto os aspectos práticos quanto os emocionais, diminui a ansiedade a partir do momento que ele pode dar nome. Fantasma que a gente diz o nome é menos ameaçador. Então, eu tô com medo por causa disso, ou eu tô achando chato isso, ou eu acho difícil isso. Então, dar nome às experiências, às emoções e às situações é um grande favorecedor de uma compreensão melhor da situação. E a compreensão sempre contribui para reduzir a ansiedade. 3. Recorde experiências semelhantes que você já viveu. Nós todos, adultos, nenhum de nós passou por uma situação de pandemia. Essa é a nossa primeira, estamos estreando como viventes de pandemia, mas já tivemos situações difíceis na nossa vida, situações que nos colocaram em grande ansiedade, grande frustração, medo. Então, vamos dizer que também vivemos,
também sentimos, também tivemos dificuldades, mas sobrevivemos a elas. Então vamos colocar que estratégias nós usamos e o que a gente poderia contribuir para que essa criança, esse adolescente também passasse por esse momento. Então, dizer que eu também passei, claro que tem que ser verdade, né, gente? Não é inventar uma mentira sem pé nem cabeça, porque a gente não engana nem uma criança pequena. É dizer de verdade. Por exemplo, eu poderia dizer, olha, quando eu fui estudar fora, quando eu cheguei na faculdade e que eu era a mais nova da minha turma e fui cobrada publicamente por não ter levado o título de eleitor, e aí respondi que eu não tinha título de eleitor porque eu não votava, porque eu não tinha 18 anos, e todo mundo riu. Foi uma coisa muito difícil, constrangedora, eu fiquei sem graça. Quer dizer, todos nós passamos algumas dificuldades. Então, relembrar e dizer, olha, hoje eu acho graça, mas naquele momento não achei. Naquele momento foi difícil. Só que aquele momento passou e hoje eu posso rir. Esse momento também vai passar, né? E você tem o meu apoio, você tem o meu suporte, você pode falar a respeito. Então, é disso que a gente está falando, de criar uma empatia, mas ser verdadeiro, não inventar história sem pé nem cabeça. 4. Explique a rotina, as normas, o novo horário da escola, porque tá tudo diferente. Então, se você ajuda a criança a conhecer o funcionamento como ele é possível, você diminui a ansiedade. Você impede que ela vá para a escola pensando que será como era antes. E tenha uma grande decepção ao chegar lá e ser tudo diferente. Não estarem todos os colegas, ela não poder ir para o parquinho, eles não poderem brincar, correr. É muito frustrante. Então, diga antes como será, o que ela terá que fazer, o que ela não poderá fazer, o tanto que ela vai ficar. E para uma criança que não tem noção de hora, assim, mostre com dados práticos. Por exemplo, ela estava acostumada, quando ela ia à escola, a almoçar, ir para a escola e voltar quando já estava quase ficando escuro. Bom, agora ela vai almoçar, vai esperar um pouco, vai ter um tempo e depois ela vai para a escola. E ela vai voltar na hora que estiver passando o desenho X, que ela viu durante toda a pandemia, que está, né, no reloginho dela próprio, de diagramação do dia dela, né, de uso do tempo. Então, essas coisas ajudam a criança a não ficar ansiosa, né? Eu tive relatos de algumas crianças que não queriam ir embora da escola na hora que foi determinado. Não, eu não quero ir, eu fiquei pouco, eu não quero ir agora, eu quero ficar aqui. Aí tem uma criança que falou, eu quero ficar aqui até de noite, né? E não pode ficar até de noite. Mas então é ensaiar com ela nesse sentido, né? Fazer marcadores que ela reconheça, diminui essa ansiedade e essa frustração. Deixa ela perguntar sobre esses aspectos, como vai ser, o que ela vai poder fazer, você explica. Se ela tiver dúvida, deixa ela perguntar, explica de novo, porque não é que ela não tenha entendido, ela quer se certificar ou ela talvez queira se convencer de que vai ser bom assim, quando na verdade ela queria que fosse de outro jeito. Então dar um tempo para ela processar. E você também pode criar rituais que diminuam a ansiedade. Então, se tem um tempo entre o almoço e a hora de ir para a escola e você vai ficar com a criança, crie algum ritual nesse tempo. Crie um ritual para quando ela voltar. Pode ser nesse tempinho que ela espera para ir para a escola, você vai ler uma história. Mas não, se eu ler uma história ela fica com sono. Tá, então a gente vai fazer um quebra-cabeça, um joguinho tal. E quando voltar,
então a gente vai tomar banho e fazer um lanche juntos e tal, para ela ter coisas boas associadas a esse tempo diferente na escola, né? Então esses rituais, eles são muito poderosos, especialmente com as crianças menores. 5. Foque na adaptação da criança, na retomada do prazer, do interesse e da tranquilidade, da espontaneidade dela com a escola, e não em tarefas, o que ela aprendeu, para os maiores, não em nota, não em avaliação, mas na volta, no interesse, na curiosidade, na vontade de estar lá e de criar uma outra rotina para a escola, sem pressão. A pressão acaba aumentando a ansiedade, dificultando essa adaptação, que já não é muito simples mesmo. 6. Ajude o seu filho a ver o lado positivo das mudanças, né? Assim, foi esquisito porque não teve parquinho. Eu não gostei porque eu tive que ficar sentado longe do meu colega. Eu não gostei porque tinha pouco amigo. Tá, mas o que teve de bom? O que você viu lá na escola? Como a professora, porque as professoras estão se desdobrando, como sempre, como se desdobraram durante toda a pandemia. Mas o que a professora fez? Qual era o cartaz mais bonito que tinha na sala? E o que foi oferecido? Porque a gente sabe que as escolas estão oferecendo tudo que elas podem para que a criança se sinta bem. Então, ajude a criança a perceber os aspectos positivos reais, não fictícios, não imaginários, não falsos, reais, que eles existem, mas existem junto com os negativos. Então, é preciso que a gente faça ao menos um equilíbrio. 7. Não faça promessas e nem minta. Não faça promessas de coisas que não dependem de você e não minta a respeito de realidades que nós não controlamos. Então, não faça promessa de que na semana que vem ele vai poder ir à escola todos os dias. Não vai. Não minta que o coronavírus já foi embora e que ele não precisa se preocupar. Não é verdade. E se você mente a respeito disso, se você promete coisas que não pode cumprir, você aumenta a ansiedade, a frustração e você perde a confiança do seu filho. Nada mais perigoso neste momento de instabilidade, de insegurança. Então, muito cuidado com o que você diz, com o que você promete, com as explicações que você dá. Lembrando que não existe criança boba. Todas as crianças, todas que eu conheço, são muito espertas, muito ligadas, e elas podem até fingir que aceitaram uma explicação mais ou menos que a gente deu, mas vão nos pegar na contradição logo ali na frente. Não tenhamos essa ilusão de que vamos enganá-las. 8. Procure controlar a sua ansiedade. Especialmente uma criança menor, ela molda a sensação dela pela sensação dos pais. Quanto menor é, mais ela molda pela sensação da mãe. Então, se ela percebe que os adultos em geral estão ansiosos, estão inseguros, estão amedrontados, estão desconfiados, ela fica também. Porque é como se ela pensasse assim: se a minha mãe, que é grande, que sabe tudo, tá com medo, então a coisa é séria e eu vou ficar morrendo de medo. Né? Eu vou ter, e tem razão para eu ter medo. Porque a minha mãe, o meu pai, que são grandes, que são poderosos, que sabem tudo, que dão conta de tudo, estão com medo, eu então estou em pânico. Né? Então, controle a sua ansiedade
E também a ansiedade por que você fez na escola? Você não aprendeu nada, você ficou lá esse tempo todo, não fez nada. Porque aí a criança fica achando que, né, não adiantou ela ir, então daqui a pouco ela não quer ir, né, porque não adianta nada. Ela faz um grande esforço, ela faz o sacrifício de ir, de respeitar o distanciamento, de não correr no parquinho, não sei o que, e você ainda fala que ela não fez nada, então ela não vai querer ir, né? Então, cuidado com a sua ansiedade. 9. Ensine estratégias que possam favorecer a diminuição da ansiedade. Então, se você já tem esse hábito, ajuda a criança a respirar mais fundo, lentamente, para que ela se acalme. Mas se você não tem, se não é o seu estilo, faça outras coisas. Então, bota uma música e vá dançar com a criança, né? Vá cantar uma coisa que vocês têm o hábito de cantar juntos. E a gente, né, eu acho que toda família tem isso, né? Canta uma coisa que a criança acha graça, alguma brincadeira, alguma musiquinha com rima, ou fala algum trava-língua, daqueles que uns conseguem falar, outros não. Brinca disso, põe a música e vai dançar junto, pular, gritar, né? Porque isso ajuda a criança a extravasar. E se você não tem nenhum hábito desse tipo, crie, porque eles são muito bons. Eles fazem muito bem. Eu me lembro de uma experiência, já eram adolescentes, né, meus sobrinhos, 3 sobrinhos adolescentes, e nós estávamos indo do Rio para Niterói, na ponte Rio-Niterói, e esperando o resultado de um teste, né, de uma seleção que um desses sobrinhos tinha feito. E éramos 2 carros. E aí saiu o resultado, já na era do celular, né? E ela aí recebeu lá o resultado no celular, e aí passou pro carro que eu estava, e aí de repente estávamos nos 2 carros, cantando, dançando, e a gente se via, né, nos carros comemorando, porque era uma brincadeira, era uma coisa que a gente sempre cantava quando a gente estava feliz, quando a gente estava jogando a dedanha e ganhava, a gente cantava aquilo, e aí a gente fez a mesma coisa. São rituais, são coisas que às vezes a gente vê como bobeira, como besteira, mas que nesses momentos de celebrar uma conquista ou de extravasar uma ansiedade, podem ser muito poderosos como auxílio. E 10ª e última dica: fique atento caso as dificuldades persistam. Olha, as coisas foram postas, foram explicadas, a criança tem ido, mas ela está tão ansiosa quanto nas primeiras vezes, ou ela está cada vez mais ansiosa. Ela não está dando conta das tarefas, ela não consegue fazer a articulação do dia que ela vai à escola e o dia que ela não vai, né? Ou ela vai ou ela não vai, porque se ela vai um dia e os outros ela tem que assistir aula online e os outros ela tem que fazer tarefa, ela não consegue juntar e ela não está conseguindo, já se passaram 2, 3 semanas e ela não consegue. O sono está irregular, a alimentação está irregular, ela não consegue nos momentos de lazer, ela não consegue curtir. Procure ajuda. Não deixe passar, porque nós temos, todos nós, muitos motivos para estarmos fora do nosso normal. Nós temos muitos motivos, muitas vivências que são muito marcantes. E às vezes, mesmo nós, adultos, não vamos conseguir dar conta disso sozinhos. As crianças também, os adolescentes também. Então mantenha a observação e caso você perceba que a coisa não está evoluindo como poderia, como é característico daquela criança, daquele adolescente, procure ajuda. Não deixe que se estenda um sofrimento, uma dificuldade que se soma a dificuldades e a sofrimentos que infelizmente nós não podemos poupá-los. Então, não acrescente mais dor a esse momento já tão difícil
tão doloroso que nós estamos vivendo. Preste atenção e procure ajuda. Falei demais, né? Falei muito e ainda tem muito para falar. No próximo vídeo eu vou trazer 10 dicas pontuais, simples, perfeitamente aplicáveis que vão ajudar você a lidar com as ansiedades do seu filho, da sua filha, nessa primeira volta às aulas. Aguarde!